Imagine que você passou a noite inteira acordado. Em algum momento você percebe que sua mente já não reage como antes. O cansaço se acumula e as tarefas que antes pareciam fáceis agora se tornam desafiadoras. Mas o que acontece dentro do seu cérebro quando você fica acordado a noite toda? E como isso pode impactar a sua vida, tanto no aspecto físico quanto espiritual? Muitas vezes, nos orgulhamos de nossa produtividade e da capacidade de trabalhar até tarde, mas o preço que pagamos por essa escolha pode ser alto e invisível. A falta de sono não afeta apenas a nossa energia, mas também prejudica nossa clareza mental, nossa capacidade de tomar decisões e nossa conexão com o que realmente importa em nossa vida. A privação de sono altera o equilíbrio delicado entre corpo e mente. Nesse vídeo, vamos explorar o que acontece em nosso cérebro quando sacrificamos o sono e como essa escolha, aparentemente inofensiva, pode afetar nossa performance, nossas emoções e até mesmo nossa espiritualidade. Pedro sempre foi um trabalhador incansável, apegado à ideia de que o sucesso era construído nas horas extras. Sua rotina era uma corrida constante contra o tempo. Durante o dia, ele se dedicava ao trabalho, e à noite, ele se jogava em projetos pessoais, achando que cada minuto desperdiçado em sono era um minuto perdido no seu caminho para o sucesso. Ele se vangloriava de ser alguém que não precisava de descanso. A ideia de dormir era para ele uma distração que poderia ser evitada. No entanto, a princípio, nada parecia de errado. Ele estava cumprindo prazos, sua produtividade parecia estar em alta, e as horas de sono sacrificadas pareciam não fazer diferença. Mas, aos poucos, sinais sutis começaram a surgir, como um leve cansaço que se instalava nas manhãs seguintes. Ele tentava ignorar, colocando a culpa em um dia cansativo, mas logo esse cansaço se transformou em um desgaste constante. Primeiro foram pequenas falhas na memória. Pedro começava a se esquecer de compromissos importantes, datas e até mesmo nomes de pessoas com quem costumava trabalhar. Ele achava que era só estresse, uma fase complicada que logo passaria. Mas os problemas continuaram a crescer. Sua mente, antes afiada, agora parecia nublada. Tarefas simples que antes ele completava com facilidade tornaram-se desafiadoras. O foco parecia escorrer pelos seus dedos. As palavras começavam a falhar, os pensamentos se entrelaçavam e o que antes era uma tomada de decisão ágil agora se arrastava por horas. O cansaço mental era inegável. O pior estava por vir. Suas emoções começaram a ser afetadas. Pedro, uma pessoa de natureza tranquila, encontrou-se irritado e sem paciência. A mínima interrupção o fazia perder a calma, e isso afetava suas relações pessoais e profissionais. Ele começou a se isolar, afastando-se de amigos e colegas. Tudo parecia fora de controle. Sentindo-se perdido e sem explicação para essas mudanças, Pedro procurou a orientação de um mentor espiritual, alguém a quem ele sempre admirou pela serenidade e sabedoria. Durante a conversa, o mentor ouviu atentamente enquanto Pedro desabafava sobre a exaustão mental e emocional que estava enfrentando. Após uma pausa silenciosa, o mentor olhou para ele com um olhar profundo e disse: "Pedro, você está ocupado, mas não está produtivo. Você está ignorando a necessidade do descanso. A mente, como qualquer outra ferramenta, precisa de pausa para funcionar de maneira eficiente. Quando você não a respeita, você perde sua clareza, perde seu equilíbrio. A privação de sono não é só um erro físico, é uma desconexão com sua própria energia vital." Essas palavras calaram fundo em Pedro. Ele nunca havia pensado nisso de uma forma tão profunda. A ideia de que o sono não era apenas descanso físico, mas também um momento para se reconectar consigo mesmo, com suas energias mais sutis, foi uma revelação. O sono não era um luxo, era uma necessidade essencial para sua saúde mental, emocional e espiritual. Decidido a mudar, Pedro começou a ajustar sua rotina. Ele estabeleceu horários regulares para dormir, mesmo que isso significasse sacrificar algumas horas de trabalho.
Ele entendeu que, ao fazer isso, estava cuidando de sua mente e espírito. Ao respeitar seu corpo e seu cérebro, ele experimentou um renascimento, uma renovação de sua clareza mental, de suas emoções e de sua capacidade de tomar decisões. Ele descobriu que, ao descansar o suficiente, suas horas de trabalho se tornavam muito mais produtivas e alinhadas com seus verdadeiros objetivos. Quando Pedro decidiu mudar sua relação com o sono, ele não sabia exatamente o que estava acontecendo dentro de seu cérebro a cada noite em que se forçava a ficar acordado. Mas agora, com uma visão mais clara, ele entendia que a privação de sono vai muito além de simplesmente sentir cansaço. Ficar acordado a noite toda não só afeta o seu corpo fisicamente, mas também cria um impacto profundo em seu estado mental e espiritual. Do ponto de vista científico, o cérebro é uma máquina incrivelmente sofisticada que precisa de descanso para funcionar adequadamente. Durante o sono, o cérebro processa as informações adquiridas durante o dia, fortalece conexões neurais e realiza reparos essenciais. A falta de sono interrompe essas funções vitais. Sem um sono reparador, o hipocampo, que é responsável pela memória e aprendizado, não consegue consolidar as novas informações de forma eficaz. Isso significa que, no dia seguinte, a memória de curto prazo de Pedro já estava comprometida. Ele não conseguia se lembrar de tarefas simples ou de detalhes importantes de reuniões, por exemplo. Além disso, a privação de sono afeta diretamente o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pela tomada de decisões e controle de impulsos. Isso explica as dificuldades que Pedro começou a enfrentar quando precisava tomar decisões rápidas e acertadas. As escolhas que antes pareciam fáceis se tornaram mais difíceis e mais erradas. Mas não é só isso. Quando o cérebro não descansa, ele libera mais cortisol, o hormônio do estresse, tornando a pessoa mais propensa a reações impulsivas e emoções intensas como Pedro experimentou. Esse aumento no cortisol afeta o equilíbrio emocional, deixando as pessoas mais suscetíveis à irritação, ansiedade e até depressão. Em um nível mais profundo, o impacto da privação de sono vai além do cérebro físico. A espiritualidade e a conexão consigo mesmo também são profundamente afetadas. O sono é, na verdade, uma forma de reequilibrar nossas energias, de permitir que o corpo e a mente se alinhem com o universo e se renovem. Quando Pedro negligenciava o sono, ele estava, sem saber, desconectando-se das forças que regulam seu bem-estar mais profundo. Durante o sono, nosso espírito tem a oportunidade de se restaurar e se alinhar com o propósito maior da vida. Esse alinhamento é fundamental para a clareza interior, para a meditação profunda e para a verdadeira conexão com nossa intuição. A privação de sono não só sobrecarrega o corpo e a mente, mas também cria um desajuste energético. Sem esse tempo de descanso, nossas energias ficam mais dispersas, dificultando o contato com o eu superior e, por consequência, nossa habilidade de tomar decisões conscientes e alinhadas com o que realmente é importante em nossa jornada de vida. Pedro começou a entender que o sono não é apenas um descanso físico, é uma forma de renovação espiritual. Ao respeitar seu descanso, ele também estava permitindo que sua energia vital fluísse livremente, equilibrando suas emoções e restaurando sua capacidade de se conectar com seu eu mais profundo. Agora que entendemos o impacto profundo que a privação de sono pode ter em nossas vidas, é hora de explorar formas práticas de melhorar nossa qualidade de sono. Pedro, após sua transformação, implementou algumas dessas práticas e experimentou uma renovação em sua energia física, mental e espiritual. Aqui estão 5 práticas poderosas que podem ajudar você a resgatar a harmonia entre corpo e mente. Estabeleça uma rotina de sono consistente. Pedro sempre foi alguém que acreditava na flexibilidade da vida, mas ele logo percebeu que sua falta de rotina estava prejudicando sua saúde. Ele trabalhava até tarde e acreditava que a variabilidade do horário de dormir não fazia diferença. No entanto, com o tempo, ele começou a perceber que seu corpo estava desorientado,
como se estivesse constantemente lutando para se manter alinhado com o ritmo do dia e da noite. Foi quando ele se lembrou de um conselho de seu mentor espiritual. A natureza tem um ritmo. Seu corpo, como tudo à sua volta, também segue ciclos. Seguindo esse conselho, Pedro decidiu estabelecer um horário fixo para dormir e acordar. No início parecia um desafio. Ele estava tão acostumado com a liberdade de ir para a cama a qualquer hora, dependendo das demandas de seu trabalho, que se sentiu preso à ideia de uma rotina rígida. No entanto, ele entendeu que, ao seguir esse ciclo natural, ele permitiria que seu corpo e sua mente se recuperassem de maneira eficaz. Ao ajustar suas horas de sono para um horário fixo, Pedro sentiu sua energia ser restaurada. De manhã, ele acordava mais disposto e sem aquele cansaço profundo que antes o acompanhava o dia inteiro. À noite, o sono chegava de forma mais tranquila, como se seu corpo soubesse exatamente quando era hora de descansar. Com a consistência do horário de dormir, Pedro percebeu que seu corpo começava a trabalhar em sintonia com seus ritmos naturais. Sua mente também se tornou mais clara, já que o sono reparador possibilitava que ele acordasse renovado, pronto para enfrentar os desafios do dia com foco e energia renovada. Foi uma verdadeira transformação. A liberdade que ele pensava ter ao negligenciar a rotina estava, na verdade, tornando-o escravo do cansaço. Agora, ao adotar um ritmo mais equilibrado, ele sentia uma liberdade ainda maior, pois estava cuidando de sua saúde e sua mente de forma mais consciente. Cria um ambiente de sono tranquilo. Após perceber os benefícios de estabelecer uma rotina consistente de sono, Pedro percebeu que um novo desafio surgia: o ambiente ao seu redor. Ele não podia mais ignorar o impacto do seu quarto, que até então havia sido apenas um lugar para descansar. Mas agora ele entendia que o ambiente onde dormimos não é apenas uma questão de conforto físico. Ele é uma extensão de nossa mente, um espaço sagrado onde as energias devem estar em harmonia para que possamos realmente descansar e renovar nossa energia. Pedro sempre foi uma pessoa muito ativa, e por isso, seu quarto refletia a agitação do seu dia a dia. Havia pilhas de livros e papéis sobre a mesa, luzes fortes até tarde da noite e, mais importante ainda, o constante uso do celular e do computador antes de dormir. A ideia de criar um espaço totalmente dedicado ao descanso parecia um luxo, uma preocupação que ele tinha adiado por muito tempo. Mas, ao se aprofundar nas orientações de seu mentor, Pedro começou a perceber que aquele ambiente desorganizado estava prejudicando seu sono. Ele soubera que, quando nos expomos a luzes brilhantes e a estímulos durante a noite, nosso cérebro não consegue desconectar da agitação do dia. Sem perceber, o quarto de Pedro estava cheio de elementos que competiam pela sua atenção, prejudicando a qualidade do seu descanso. Foi então que Pedro decidiu criar um ambiente mais tranquilo e acolhedor. Ele começou pela iluminação. Trocou as lâmpadas fortes por luzes mais suaves e utilizou cortinas blackout para escurecer completamente o quarto. Isso ajudou a criar um ambiente mais propício ao relaxamento, permitindo que seu corpo sentisse que era hora de desacelerar. Além disso, Pedro retirou todos os objetos que poderiam causar distração. Ele guardou os aparelhos eletrônicos fora do quarto e começou a dedicar seus últimos momentos antes de dormir para atividades relaxantes, como ler ou ouvir uma música suave. O ambiente passou a ser um santuário de paz, longe da sobrecarga de estímulos do mundo exterior. A mudança foi sutil, mas poderosa. Pedro notou que, ao entrar em seu quarto, sentia uma sensação de tranquilidade, como se o próprio espaço estivesse convidando-o a descansar. As preocupações e tensões do dia se dissipavam, e ele começou a relaxar muito mais rápido. Ao dormir em um ambiente harmonioso, seu sono passou a ser mais profundo e restaurador, e ele acordava revigorado, pronto para começar o dia com energia renovada. Evite estímulos mentais e físicos pesados antes de dormir. Antes de Pedro mudar sua abordagem sobre o sono, ele estava constantemente envolvido em tarefas mentais e físicas intensas até o momento de se deitar.
Durante a noite, ele costumava revisar e-mails de trabalho, discutir projetos com colegas ou até assistir a vídeos estimulantes na internet. Tudo isso enquanto já se preparava para descansar. Ele acreditava que esse comportamento não teria grandes consequências, mas logo percebeu que estava alimentando sua própria agitação, dificultando-lhe o momento de desligar. Na verdade, o que Pedro não sabia era que o cérebro, ao ser exposto a estímulos intensos, ativa um processo de excitação. A mente, em vez de se acalmar para a noite de sono, permanecia alerta, aguardando a próxima tarefa ou situação. Para Pedro, isso significava um ciclo contínuo de ansiedade, onde ele se sentia sobrecarregado, até mesmo no momento em que tentava descansar. Foi quando ele se lembrou de uma antiga sabedoria. O sono deve ser uma entrega, não uma luta. Ele decidiu então que precisava transformar o final do seu dia em um espaço de desaceleração, onde seu corpo e mente pudessem relaxar totalmente. Em vez de trabalhar até tarde, Pedro começou a estabelecer uma rotina noturna com atividades mais suaves, como ler livros inspiradores, tomar um chá relaxante ou ouvir música calma. Ele percebeu que essas atividades ajudavam a acalmar sua mente e prepará-la para o sono. Além disso, Pedro começou a evitar o uso de dispositivos eletrônicos nas horas que antecediam o sono. Ele aprendeu que a luz azul das telas tinha o poder de suprimir a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono. Ele trocou os vídeos por livros e deixou o celular longe da cama, o que, além de melhorar a qualidade do sono, também ajudou a acalmar seus pensamentos. Naqueles primeiros dias, Pedro sentiu uma diferença imediata. Quando ele se entregava ao descanso, não carregava mais a energia da ansiedade ou da sobrecarga mental. Ele se permitia desacelerar e, ao fazer isso, experimentou uma transição muito mais suave para o sono. Seus pensamentos se acalmavam, o corpo relaxava e ele se sentia preparado para uma noite verdadeiramente restauradora. Com o tempo, ele percebeu que ao dar esse espaço de tranquilidade ao final de sua jornada, sua mente e corpo se ajustavam ao ritmo natural do sono, sem resistência. O descanso veio mais facilmente e a qualidade de seu sono foi profundamente transformada. Pratique meditação ou mindfulness. Pedro nunca imaginou que um simples momento de silêncio poderia ter o poder de transformar sua relação com o sono. Ele, como muitos de nós, vivia uma rotina agitada e mal conseguia encontrar espaço para parar e respirar. O dia era preenchido por uma infinidade de tarefas, preocupações e estímulos constantes. Quando a noite chegava, seu corpo estava fisicamente cansado, mas sua mente continuava ativa, cheia de pensamentos, ansiedades e reflexões sobre o que poderia acontecer no futuro. Isso tornava o processo de cair no sono um desafio. Ele lembrou-se de uma frase que seu professor de filosofia sempre dizia: "A mente é como a água. Quando está calma, reflete a verdadeira natureza do mundo." Pedro entendeu que, para realmente descansar, ele precisava acalmar sua mente antes de dormir. Foi aí que ele se deu conta de que a meditação poderia ser a chave para ajudá-lo nesse processo. Nos primeiros dias, Pedro foi cético. Ele tentou apenas sentar em silêncio por alguns minutos. E, de início, a agitação mental parecia ainda mais intensa. Pensamentos sobre o trabalho, a vida pessoal e até preocupações sobre o futuro surgiam sem parar. Mas, como qualquer jornada de transformação, ele persistiu. Com o tempo, Pedro foi gradualmente aprendendo a silenciar esses pensamentos, não os ignorando, mas simplesmente os observando, sem se apegar a nenhum deles. Ele começou com práticas simples de meditação guiada, onde focava na respiração. O simples ato de prestar atenção na sua respiração, no fluxo de ar entrando e saindo dos pulmões, tinha um efeito profundo em sua mente e corpo. Ele sentiu que sua atenção se fixava apenas no momento presente, e a ansiedade com o futuro foi diminuindo. Cada respiração parecia afastar o estresse do dia. A prática de mindfulness também foi transformadora para Pedro.
ele aprendeu a estar completamente presente em cada atividade antes de dormir. Quando tomava seu chá, por exemplo, ele não estava mais pensando sobre o que precisaria fazer no dia seguinte. Ele sentia o calor da xícara, observava o movimento da água e se permitia sentir gratidão por aquele momento de paz. Pedro percebeu que, ao incorporar mindfulness em sua rotina noturna, ele não apenas acalmava sua mente, mas também estava fortalecendo sua conexão consigo mesmo. Ao praticar meditação e mindfulness regularmente, Pedro notou que seu sono se tornava mais profundo e reparador. Ele não estava mais lutando contra a mente agitada antes de dormir, mas simplesmente permitindo que ela se acalmasse com a ajuda da sua respiração e da atenção plena. A prática, que começou como um esforço consciente, agora fazia parte de sua rotina noturna, tornando-se um ritual sagrado de desconexão e renovação. A meditação não só ajudou Pedro a relaxar antes de dormir, mas também proporcionou a ele uma clareza mental inesperada. Ele sentia que a prática o ajudava a liberar as tensões e as emoções acumuladas, permitindo-lhe se entregar ao descanso com mais facilidade e confiança. Alimentação leve e evite estimulantes. Pedro sempre foi apaixonado por comida e não era raro que ele escolhesse pratos pesados ou consumisse café e doces durante a noite. Ele não via problema nisso, acreditando que, desde que estivesse saciado, poderia descansar. No entanto, com o tempo, começou a perceber que seu sono estava sendo prejudicado. Ele acordava várias vezes durante a noite, sentia-se inquieto e, muitas vezes, acordava com uma sensação de peso no corpo, como se o descanso não tivesse sido suficiente. Ele então passou a se questionar: será que o que estou comendo está afetando meu sono? Foi quando ele leu sobre a relação entre alimentação e sono. Ele descobriu que alimentos pesados, gordurosos ou muito temperados, especialmente perto da hora de dormir, podem aumentar a atividade digestiva, dificultando o descanso adequado. Ele também se deu conta de que o café, chocolate e outras bebidas com cafeína estavam estimulando seu sistema nervoso, mesmo horas depois de consumidos. Decidido a mudar sua alimentação, Pedro começou a optar por pratos mais leves e nutritivos nas últimas refeições do dia. Ele passou a incluir alimentos ricos em triptofano, como aveia e banana, que ajudam na produção de serotonina, o precursor da melatonina, o hormônio do sono. Além disso, ele evitou refeições pesadas e gordurosas, que exigem mais energia do corpo para digerir, e focou em alimentos mais leves, como sopas, saladas e pratos de arroz integral com legumes. Pedro também começou a cortar a cafeína no final da tarde, optando por chás calmantes como camomila e lavanda, que têm um efeito relaxante no corpo e na mente. Esses chás se tornaram parte do seu ritual noturno, sinalizando para seu corpo que era hora de desacelerar. Ele sentiu uma mudança significativa quando passou a seguir essas práticas. Seu sono tornou-se mais profundo e contínuo, sem interrupções durante a noite. Além disso, Pedro percebeu que, ao evitar alimentos pesados e estimulantes antes de dormir, ele não apenas melhorava a qualidade do seu sono, mas também sua saúde geral. Sua digestão ficou mais leve, ele sentia menos inchaço e, de alguma forma, seu corpo estava mais em equilíbrio, como se estivesse mais em sintonia com os sinais naturais de descanso. Com essa nova abordagem alimentar, Pedro não apenas garantiu noites de sono mais tranquilas, mas também começou a sentir uma sensação de leveza ao acordar. Ele estava cuidando de seu corpo de maneira holística, entendendo que o que ele ingeria tinha um impacto profundo em sua capacidade de descansar e se renovar. Essas práticas não só ajudam a melhorar a qualidade do sono, mas também a restaurar a energia vital, permitindo que a mente e o corpo se reconectem com sua essência. Quando Pedro começou a seguir essas práticas, ele percebeu uma transformação não só no seu descanso, mas na sua vida como um todo. Ele recuperou o foco, a clareza e a conexão com o seu propósito. Depois de adotar essas práticas, Pedro se sentiu renovado de uma maneira que nunca imaginou ser possível.
O sono, que antes era um desafio constante, tornou-se uma experiência restauradora e profundamente curativa. Ele descobriu que, para descansar verdadeiramente, não se tratava apenas de fechar os olhos e esperar o corpo cair no sono. Era necessário preparar sua mente, seu corpo e o ambiente ao seu redor para que o descanso fosse profundo e regenerativo. Pedro aprendeu que a qualidade do sono não depende apenas da quantidade de horas passadas na cama, mas também da forma como preparamos o nosso ser para esse momento sagrado de descanso. Ele entendeu que o sono é um reflexo da harmonia interna. Quando o corpo e a mente estão alinhados, o descanso se torna uma experiência fluida, sem resistência. Ao adotar uma rotina consistente de sono, criar um ambiente tranquilo, evitar estímulos mentais e físicos pesados antes de dormir, praticar meditação ou mindfulness e cuidar da sua alimentação, Pedro encontrou não apenas uma melhora no seu sono, mas também na sua qualidade de vida. Ele acordava mais energizado, com a mente mais clara e com a sensação de estar mais conectado consigo mesmo. Essas práticas, quando aplicadas com intenção e disciplina, não só ajudam a melhorar a qualidade do sono, mas também nos ensinam a importância de cuidar de nós mesmos de forma integral. O sono não é apenas um descanso físico, é uma oportunidade para a renovação da nossa mente e espírito. Como Pedro aprendeu, a verdadeira transformação começa quando percebemos que nosso corpo, mente e espírito estão em constante interação. O sono é uma das formas mais poderosas de restaurar essa harmonia. E quando nos permitimos dar a atenção que ele merece, podemos experimentar uma qualidade de vida muito mais profunda e equilibrada. Ao final, Pedro descobriu que, ao melhorar o seu sono, ele não só estava cuidando do seu corpo, mas também estava honrando sua saúde mental e emocional, criando um espaço de descanso que é fundamental para um bem-estar duradouro. Agora, ele estava pronto para viver cada dia com mais energia, clareza e serenidade, sabendo que, ao cuidar do seu descanso, estava cuidando de sua jornada de vida de maneira mais plena e consciente.